Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o nosso devocional. Que Deus venha sempre nos surpreender a cada dia, com cada palavra, cada direção que nos é dada, nos dada essa orientação, essa revelação que vem do próprio Senhor, porque tudo que Ele nos ordena, Ele nos ensina, nos capacita, é para o nosso próprio bem, para a nossa própria vitória, conquista, enfim. Mas assim foi com os reis que obedeceram, que Deus realmente o aprovou e se agradou das suas obras, e que assim Ele possa então também se agradar de cada um de nós, que possamos ter esse entendimento e essa revelação ainda muito maior. Olha só então, em 2 Reis, no capítulo 20, falando sobre agora a doença do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele venceu, prevaleceu sobre uma guerra contra Senaqueribe, mas aí passou-se um tempo, e aí diz a Bíblia que naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías também, porque tem isso no próprio Isaías 38, fala sobre isso também, sobre a sua questão, do rei Ezequias, a qual ficou doente. E o profeta Isaías, então, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Você foi para essa cama, você está doente agora, então você vai morrer, não vai mais se recuperar. Mas Ezequias girou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente, ou de forma realmente dilacerada, com o coração, ele rasgou o coração. E antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha só a definição: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Deus, ele ouve e depois ele vê realmente as nossas atitudes, enfim. Ele ouviu a oração e viu as lágrimas do próprio rei Ezequias e disse: eu vou te curar. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e vou acrescentar mais 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emplasto de figos. E assim eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? E Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir, o que prometeu, é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? E disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue os 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Ou seja, ele voltou o tempo para poder mostrar então realmente ao próprio rei Ezequias que iria se cumprir a sua palavra. E naquela época o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio em que o seu reino, o Ezequias, não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. E o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhe tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje,
vai ser levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes vão ser levados, e eles vão se tornar eunucos no palácio do rei da Babilônia. E respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciastes, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. E os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com os seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Olha só que situação esse rei, de tão abençoado que ele foi, tão próximo que ele estava com Deus. Deus deu a cura para ele de mais 15 anos de vida. Só que uma situação que veio o pessoal da Babilônia e ele mostrou todo o reino. E o Senhor deixou muito bem claro, tudo que então você mostrou vai ser levado então para o cativeiro. E aqui então no capítulo 21, o Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis que as nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ou seja, o pai fez algo que é bom, mas o filho veio e realmente faz tudo o que o Senhor reprova. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Zerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médios e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Nesse templo e em Jerusalém, que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andar errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir, e Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse então, por meio dos servos aos profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior que os amorreus que os antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, levando-o e virando de cabeça para baixo. Olha só como Deus ele diz pela sua palavra: e abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro, e além disso levou Judá a cometer o pecado e fazer o que o Senhor reprova. E os demais acontecimentos do reinado de Manassés, as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, também estão escritos no livro dos registros históricos do rei de Judá. Manassés descansou com seus antepassados, foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. E Amon então tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Messulemete, filha de Arus. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova, como também fez o seu pai Manassés. Imitou o seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos, aos quais seu pai havia cultuado, inclinou-se diante deles, abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados,
e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon, e seu filho Josias proclamou o rei em seu lugar. E os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações também estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e seu filho Josias foi o seu sucessor. Então, dá para ver nos dedos quem realmente foi aqueles que Deus se agradou. Como lemos o próprio Davi, alguns fez pela metade algumas coisas ou outras. Ezequias fez coração perfeito, puro, mas permitiu também que o seu filho, e enfim, coisa viesse, acontecesse pior do que eles fizeram e os seus antepassados. E Deus o entregou. E assim como diz hoje, as pessoas dizem: por que Deus me abandonou? Não, são as pessoas que fazem aquilo que o Senhor reprova. E Deus não abandona, Deus apenas permite eles viverem as suas próprias experiências, sendo realmente deixados ao seu próprio destino, à sua própria sorte, porque não quiseram ouvir, não quiseram obedecer, não quiseram realmente fazer conforme Deus ordena. Então, assim acontece naquele que é desobediente à sua palavra e o seu desejo. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar, nos prosperar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de poder estar na Tua presença, poder louvar e adorar o Senhor, clamar, meu Pai, buscar a Tua presença sobre as nossas vidas, e que Teu Espírito Santo ele venha se manifestar, Pai, de forma especial, honrando a cada um, meu Pai, de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural, e que nada, nem o mal, Teu poder de impedir as suas vitórias e as suas conquistas. Por isso eu peço esta bênção, e eu dou a minha bênção com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre cada vida, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você veja Deus te honrando, te abençoando, te prosperando, libertando, que você possa ser obediente à sua palavra, obedecendo em tudo, para que Ele possa te abençoar ainda muito mais. Amém? Tenha um dia maravilhoso, glorioso, poderoso, sobrenatural, e que essa paz de Deus ela possa reinar em sua alma, em seu coração sempre, em nome de Jesus.